Olá, meus amigos, minhas amigas da Rádio Noroeste, aqui é o professor Wagner Romão com a nossa coluna Debate Político. Nessa semana eu quero tratar de dois assuntos. Primeiro, as palavras horríveis ditas pelo deputado estadual Arthur Duval naquela viagem fake à Ucrânia que ele realizou até o final da semana passada, quando vazaram os áudios em que ele diz que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Essa foi a frase que ficou mais marcada, mas ele falou uma série de outras barbaridades terríveis, racistas, machistas, sexistas, e ele tem que ser punido por causa disso, né? O que nós estamos acompanhando é que há um processo que deve acontecer, enfim, um processo já aberto na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esse deputado e o MBL, de maneira geral, que é esse movimento Brasil Livre, que tem uma prática política absolutamente nefasta de ridicularização dos seus oponentes, de edição de imagens e áudios, mistificando o que aconteceu, o que teria acontecido em debates, em verdadeiras invasões que essas pessoas fazem em espaços de discussão política do campo da esquerda. Enfim, práticas absolutamente indefensáveis. E penso que esse episódio de Arthur Duval demonstra muito claramente quem são essas pessoas, né? São pessoas machistas, são pessoas elitistas, são pessoas que não têm nenhuma compaixão com essa, por exemplo, com essa situação que está acontecendo na Ucrânia, né, a fragilidade das pessoas, e nós temos certeza de que isso será, esse tipo de prática será defenestrado da política nos próximos meses, nos próximos anos. Não é um trabalho fácil, porque infelizmente isso tem algum apelo frente a uma parcela que a gente acredita minoritária do eleitorado, mas nós vamos batalhar muito para que isso não ocorra mais. De fato, o Arthur Duval tem muitos inimigos na Assembleia Legislativa, tanto no campo à esquerda como no campo à direita, por ter essa prática de um confronto muito abaixo da linha da cintura, ou seja, né, jogando sujo, e a expectativa é que a cassação por quebra de decoro parlamentar, e aqui vale uma explicação, é importante que o parlamentar ele tenha isso que chamamos de decoro, né? Ou seja, essas práticas que têm que ser condizentes com a responsabilidade que ele assume perante a sociedade paulista ao ser eleito e ao tomar posse como deputado estadual. Isso independe dele estar ou não na Assembleia Legislativa, porque ele tem um mandato de deputado estadual. Então ele praticou sim uma quebra grave de decoro e ele tem que ser punido por conta disso, senão os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa vão ser coniventes, vão ser cúmplices desse crime que ele cometeu e que ficou explícito com o vazamento do áudio. Então aqui a gente se soma a essa corrente pela cassação de Arthur Duval e que ele tem os direitos políticos dele cassados aí pelo prazo de 8 anos, que é o que se espera da Assembleia Legislativa. E o segundo ponto, amigos, amigas, é a respeito de um assunto que Gerry de Oliveira, aqui da Rádio Noroeste, gosta muito, o tema das federações partidárias. Nós tivemos ontem a notícia de que é muito provável, praticamente 100% certo, que não haverá uma federação entre PT e PSB. Você deve ter acompanhado aqui nas últimas semanas o quanto a gente falou sobre essa questão da federação partidária e, sobretudo, nesse campo à esquerda, que é o campo que tem mais se mobilizado para estabelecer uma federação partidária. Relembrando a vocês que acompanham aqui a coluna, as federações, elas são muito mais do que coligações partidárias, elas funcionarão ou funcionariam pelos próximos 4 anos em uma unidade vertical, ou seja, uma unidade que compromete tanto as questões relativas à União, ao governo federal, à Câmara dos Deputados e ao Senado, como também aquilo que acontece nos estados e nos municípios. Então,
Se houvesse uma federação entre PT e PSB, haveria de acontecer uma unidade desses dois partidos, tanto na relação com as eleições, ou seja, eles teriam que ter o mesmo candidato, a mesma chapa de candidatos e candidatas a deputado, e também deveriam estar unidos nas disputas eleitorais em 2024. Né? Isso tem um rebatimento aqui muito importante, teria um rebatimento importante para a situação em Campinas, onde o PSB e o PT sempre estiveram, ou quase sempre estiveram, em lados opostos. Mas, de fato, qual é o problema disso? É que essa unidade vertical relacionada tanto ao âmbito da União, como também dos estados e dos municípios, faz com que seja muito difícil que haja um acordo sobre candidaturas e sobre espaço político nos estados. Então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós teríamos uma dificuldade grande, porque tanto Fernando Haddad como Márcio França, Fernando Haddad do PT e Márcio França do PSB, querem ser candidatos ao governo do estado, e haveria aí uma dificuldade com relação ao fechamento dessa federação nesse caso. Mas isso ocorre também em outros estados, como por exemplo o Espírito Santo, em que o PT está propondo o nome do senador Fabiano Contarato como candidato ao governo, e lá o PSB tem Renato Casagrande como atual governador. A gente pode também citar os casos do Rio Grande do Sul, onde também há muita dificuldade em alguma unidade entre PSB e PT, lembrando que o PSB lá no Rio Grande do Sul faz parte do governo do Eduardo Leite, que é do PSDB, não é? E também no caso de Pernambuco, que é um outro estado importante, onde também o PSB é governo e há uma chance forte de uma candidatura do senador petista Humberto Costa. Então, de fato, o Instituto da Federação, por ser uma federação de âmbito nacional, que envolve estados e municípios, e que também perdura por 4 anos, torna muito difícil que dois partidos grandes, como são o PT e o PSB, se articulem numa federação. Então, o que deve acontecer é que PT, PCdoB e PV, Partido Verde, formem a federação. Tanto o PCdoB como o PV precisam da federação para não correrem risco de perder o fundo eleitoral, os recursos do fundo eleitoral e a sua capacidade, claro, de se manterem como partidos vivos, né, na sociedade brasileira. Esse é o quadro. É muito provável que nós tenhamos aí nas próximas semanas uma definição também sobre as candidaturas ao governo do estado aqui em São Paulo. Nesse campo estão Fernando Haddad, Guilherme Boulos e também Márcio França. É provável que haja algum arranjo aí entre esses 3 candidatos. E no caso do governo federal, da disputa pela presidência da República, ao que parece, essa chapa entre Lula e Geraldo Alckmin parece estar consolidada, embora haja muita resistência também de setores do Partido dos Trabalhadores e de outros setores da esquerda ao nome de Alckmin, que, enfim, sempre esteve aí ligado ao PSDB, ao tucanato aqui no estado de São Paulo. Semana que vem a gente volta com mais conversa, com mais debate político. Eu desejo a vocês uma boa quinta-feira e um bom final de semana. Aquele abraço, pessoal!